Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Eu peço que o nosso irmão jogue aqui o texto. Você pode acompanhar o texto daí. Semana passada eu preguei uma mensagem sobre a igreja que nós somos, a igreja que nós temos e a igreja que nós queremos. Teve uma repercussão, teve alguns questionamentos, mas o bom na palavra de Deus é exatamente isso. É quando ela move o povo de Deus, quando ela leva o povo de Deus a refletir, a pensar, a questionar, a pesquisar, a buscar mais sobre aquele assunto. Eu sempre tenho dito aqui na igreja e vou repetir: não se conformem com a pregação do pregador. Diga comigo isso: não devo me conformar com a pregação do pregador. Eu espero que essa seja uma regra na vida de vocês. Seja quem for o pregador, nunca se conforme com a pregação do pregador. Fazendo como, pastor? Pesquisando. É dever do crente, quando ouve uma pregação, anotar tudo que puder. E como hoje nós temos a pregação que fica no YouTube, você pode assistir depois em casa, ou na televisão, você pode jogar na televisão, ou você assiste no celular ou no computador, e você vai analisando com calma se tudo que o pregador falou é verdade, se tem base bíblica, se aquilo se sustenta. Porque quando você pesquisa a fundo, você cresce espiritualmente, você cresce em conhecimento, você cresce em compreensão, você cresce no entendimento do que Deus tem para revelar a você. Então diga para a pessoa mais próxima de você, diga assim: aprenda a ser ovelha. Ovelha rumina. Você sabe o que é ruminar? A ovelha come o capim, e aqui tem uma espécie de bolsa onde ela guarda, e depois ela regurgita aquilo e ela mastiga de novo. Ela tira o sumo e o suprassumo do capim, não perde nada. Então essa ideia de ruminar é comer, e vamos dizer assim numa linguagem popular, recomer o que sobrou para absorver tudo. A ovelha deve alimentar-se da palavra que recebeu e deve pesquisar na palavra de Deus se isso é verdade. Existia um grupo de cristãos na antiguidade, numa cidade grega chamada Tessalônica, para a qual Paulo escreveu 2 cartas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, que a Bíblia diz que perto dali de Tessalônica moravam uns cristãos numa cidade chamada Bereia. E os de Tessalônica eram rudes, eles resistiam aos ensinos de Paulo. Mas quando Paulo chegou em Bereia, a Bíblia diz que os bereanos ouviram tudo que Paulo ensinou, e quando chegaram em casa, foram verificar nas Escrituras, na Bíblia, se o que Paulo falou era verdade. E quando eles confirmaram que o que Paulo ensinou sobre Jesus estava nos profetas e era verdade, eles creram. Então o crente, ele tem que examinar as Escrituras para saber o que é verdade e o que é mentira, o que é engano, o que é manipulação. Nos dias de hoje está cheio de pregadores que falam bonito, que arrebatam as multidões, que dizem frases de efeito, que falam o que agrada o seu ego, o que o seu coração quer ouvir, e você às vezes sai dali maravilhado. Que pregação maravilhosa, que pregador incrível. E ele falou heresia, ele falou mentiras, mas ele falou de um modo bonito. Ele citou textos fora de contextos. O que é um texto fora de contexto? É um texto usado como pretexto para dar base a uma doutrina que muitas vezes fere os princípios da palavra de Deus. Mas a semana passada eu falei sobre a igreja que nós temos, a igreja que nós somos, aliás, a igreja que nós temos e a igreja que Deus quer. Hoje, para quem está anotando, quem estiver anotando, eu vou falar sobre a igreja que nós éramos, a igreja que nos tornamos, a igreja que nós somos e a igreja que precisamos voltar a ser. Diga amém a isso. Quem já achou aí o livro de Apocalipse? Porque você está lendo aqui em cima, mas é bom você marcar aí na sua Bíblia. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Quem achou aí Apocalipse? Abra no capítulo 2.
Já achou o capítulo 2? Então vamos ler juntos. Eu vou ler aqui na versão King James, que é uma versão traduzida para o inglês, depois trazida para o português, por ordem do rei Tiago, que era o rei James. James é Tiago, para quem não sabe em inglês. E o rei James, ele mandou traduzir numa linguagem popular. Então não estranhe a minha linguagem com a que está aqui em cima. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que por si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porque se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que Deus abençoe sua palavra. Essa carta aos Efésios essa carta à igreja de Éfeso tem um paralelo muito forte com a carta aos Efésios. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que foi fundada por ele em sua viagem missionária na companhia de Priscila e Áquila, um casal de evangelistas, proclamadores do evangelho, que muito ajudaram Paulo na sua segunda viagem missionária. Isso foi por volta do ano 52 da era cristã, ou seja, cerca de 19 anos depois da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali estava o apóstolo Paulo chegando em Éfeso com Priscila e Áquila para implantar ali a igreja do Senhor. Ele pregou na sinagoga e a sua mensagem foi aceita com alegria por muitos judeus. No livro de Atos, a partir do versículos 18 e 19 em diante, vocês vão ver o registro dessa experiência. E o que acontece é que Paulo deixou ali Priscila e Áquila para darem continuidade àquela obra, e ele partiu para estabelecer a igreja de Cristo em outros lugares. Mas chegou ali àquela cidade um jovem judeu, vindo de uma cidade também muito importante daquele tempo, que era no Egito, chamada Alexandria. E esse jovem se destacou, assim que ele se converteu, ele começou a falar de Jesus com tanta ousadia, e a Bíblia diz que havia nele intrepidez e ousadia na pregação do Evangelho. O que significa que não importa quanto tempo de crente você tem, quando você se rende ao senhorio e ao comando do Espírito Santo, ele pode te usar para a glória dele. Não se subestime. Se você acha que tem pouca cultura, se você acha que tem pouco conhecimento bíblico, talvez, Deus pode te usar para pregar o Evangelho, para ganhar almas para Jesus. E essa, depois da adoração ao Senhor, vou repetir, depois da adoração ao Senhor, essa é a missão mais importante, ganhar almas para Jesus. Primeiro é adorar a Deus acima de todas as coisas, e depois é ganhar almas para Jesus, para que vidas sejam transportadas do reino das trevas para o reino da luz. E este jovem que se destacou ali se chamava Apolo. A Bíblia diz que esse Apolo pregava com intrepidez, com poder, com autoridade, e muita gente se converteu naquela cidade de Éfeso. Mas havia um problema na cidade de Éfeso. Éfeso tinha um templo dedicado a uma deusa pagã, uma deusa grega chamada Artemis, que os romanos chamavam de deusa Diana. Esta deusa Artemis tinha um templo gigantesco dedicado a ela. Um templo com uma área gigantesca, gente. Tinha mais de 3.000 metros quadrados de templo, de área construída. Eram centenas de colunas naquele lugar e cada uma media em torno de 18 metros de altura. Era um lugar portentoso, uma grande ostentação. Havia luxo e riqueza naquele templo. Era o templo mais importante de toda a Ásia Menor. Ásia Menor, eu expliquei na pregação da semana passada, é o nome antigo para o que hoje nós chamamos de Turquia. Era uma província romana.
Éfeso era uma cidade que era conhecida por esse templo. E vinha pessoas do mundo inteiro, eu vou repetir, do mundo inteiro, para adorar a Artemis, o nome grego, ou Diana, o nome romano. E essa deusa, essa falsa deusa, era adorada com oferendas de todo tipo. E naquela cidade havia um comércio paralelo com construção de nichos e imagens daquela deusa que eram vendidos aos peregrinos que iam para aquele lugar. E isso fazia com que a economia da cidade crescesse assustadoramente. A cidade era riquíssima. Mas a riqueza de Éfeso não estava limitada ao seu templo. Éfeso era uma cidade portuária, ficava ali perto do mar Egeu. Era uma cidade que vendia muito dos produtos de toda a Ásia naquela região. Era uma cidade rica, tinha centenas e centenas de armazéns às margens do mar, no porto. Era uma cidade que empregava muita gente. Diz os historiadores que Éfeso tinha em torno de 300 mil pessoas morando ali. Imagina, hoje 300 mil pessoas é muita gente. Juazeiro tem 235. Imagina isso naquele tempo, há cerca de 2.000 anos atrás. Eu estou gastando tempo contando tudo isso para vocês entenderem o cenário em que todas essas coisas aconteceram. A cidade de Éfeso se tornou conhecida, portanto, no mundo inteiro como um centro de adoração a Diana. Era uma cidade de idolatria. E o que aconteceu com aquela igreja? Aquela igreja foi tomada pelo Espírito Santo, de um fervor espiritual tão grande, que ela começou a ganhar multidões para Jesus. E em pouco tempo, gente, o número de convertidos naquela cidade era tão grande, mas tão grande, que eles começaram a incomodar os fabricantes de imagens e de nichos. E um tal de Demétrios se levantou e girou o povo inteiro contra Paulo e seus discípulos, quando Paulo fez uma segunda visita à cidade de Éfeso, onde ele ficou por 3 meses. E ali ele fez uma declaração que entrou para a história: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Alvoroçar, no termo grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, literalmente significa virar de ponta cabeça, virar de cabeça para baixo. Vocês estão entendendo? Uma cidade que era o maior centro de adoração, era a segunda cidade do Império Romano. Eu vou repetir, a segunda cidade do Império Romano, em tamanho, só perdia para Roma. Roma tinha cerca de 1 milhão de pessoas, mas Éfeso tinha quase 300 mil pessoas. Era uma cidade rica, era uma cidade que tinha uma economia bastante pujante. As artes, a filosofia, a cultura era forte naquela cidade. Mas aquela cidade era vazia de Deus até a chegada do Evangelho. E quando o Evangelho começou a confrontar, a bater de frente, veio uma grande oposição ao Evangelho. E os crentes começaram a ser perseguidos, começaram a ser vítimas de todo tipo de violência. Muitos deles chegaram a ser torturados e presos. Mas a cada crente que apanhava, a cada crente que era esbofeteado, a cada crente que era perseguido, a cada crente que era maltratado, a fé dos irmãos se fortalecia. E aquela se tornou uma igreja viva, cheia do Espírito Santo e cheia do poder de Deus. Dê um glória a Deus por isso. Mas aí aconteceu um problema. Paulo começou a saber de algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. E lembre que a igreja foi fundada na década de 50, do primeiro ano da era cristã, por volta do ano 52. Lá entre os anos 60 e 63 da era cristã, o apóstolo Paulo resolveu mandar a carta aos Efésios, com sérias advertências sobre o que Deus esperava daqueles cristãos, sobre como Deus desejava que eles crescessem espiritualmente até chegar à estatura de varão perfeito. Porque chegou ao ouvido de Paulo que muitos daqueles cristãos já não eram mais tão fervorosos e estavam se esfriando na fé. Estavam deixando que os seus problemas cotidianos, que os seus revés, o revés é aquilo que vem contra o nosso sonho, contra o nosso desejo, contra a nossa vida, contra aquilo que a nossa alma almeja, contra aquilo que nós planejamos. É a perda de um emprego, é um relacionamento que não vai bem, é a saúde que não vai bem, é alguma coisa que você queria muito e deu errado. E parece que quando há um revés na vida do cristão, a tendência dele é esmurecer. A primeira coisa que ele faz é perder a fé. E se não perde a fé no sentido de descrer em Deus, ele perde a fé no sentido de se distanciar das coisas que essencialmente são espirituais. Ele se esquece da promessa do Senhor, que no mundo teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco todos os dias. Ele esquece que o Senhor disse que deve se buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então as demais coisas nos serão acrescentadas. O crente esquece que está escrito na primeira carta de Pedro, que todo aquele que viver piedosamente no Senhor vai sofrer sim a perseguição, e que é necessário que passemos por um pouco de prova, mas a vitória é certa para os que confiam no Senhor. Tem algum crente aqui esta noite? Então não fique em silêncio, se manifeste.
Então Paulo escreve por volta dos anos 60, 63, essa carta aos Efésios e aviva aquela igreja. Mas o tempo passou. O apóstolo Paulo foi preso. O apóstolo Paulo foi condenado à morte. O apóstolo Paulo foi decapitado, teve a sua cabeça cortada por causa do evangelho. E cerca de 40 anos depois, na década de 90, do primeiro ano da era cristã, um líder, que foi um dos 12 de Jesus, foi exilado. Sabe o que é exilado? É quando você é afastado da sua terra para uma terra distante. Ele foi mandado para uma ilha. Eu tive vendo esses dias um vídeo sobre essa ilha. É, na verdade, um lugar isolado de tudo, cheio de pedras. Um lugar que naquele tempo, hoje, se tornou um lugar de turismo religioso. Por esse homem que eu vou dizer, ter vivido lá. Mas naquele tempo era um lugar inóspito, inapropriado para alguém viver. Mas esse homem foi jogado nessa ilha, que era uma espécie de prisão para aquelas pessoas que eram indesejáveis. Não ousaram matá-lo, porque ele era muito popular, e se o matassem podiam causar uma revolta. Então o exilaram. O nome dele era João, um dos 12 de Jesus. E foi por causa disso que Jesus disse a Pedro que João viveria até que ele voltasse. Ele estava se referindo ao fato de que João seria arrebatado em espírito e ele veria a gloriosa volta do Senhor. Eu disse a semana passada que Apocalipse não significa destruição, fim do mundo, como muita gente diz. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Portanto, Apocalipse é o livro da revelação de Deus, das últimas coisas que irão acontecer antes da gloriosa volta do Senhor, para arrebatar, para buscar, para levar a sua igreja, e quem faz parte dessa igreja se manifeste. Glória a Deus. Então você não tem que ter medo das dificuldades e das provas, porque a promessa da vitória é certa. E se você que está me assistindo em casa, passando por algum tipo de prova, tenha certeza, o Deus que você serve é fiel, justo e poderoso para te dar a vitória em Cristo Jesus. Mas então, por volta de 40 anos depois, da quarta década de existência daquela igreja, muitos dos cristãos fundadores daquela igreja, que eram senhores já idosos, haviam morrido. Havia agora uma segunda ou terceira geração de crentes naquela cidade. Eles guardavam a fé. Eles eram fiéis na sua fé. Mas eles tinham um problema. Eles não tinham o fervor missionário das gerações anteriores. Então aqui na carta aos Efésios, você vai encontrar o Senhor fazendo em primeiro lugar um elogio. Depois o Senhor faz uma crítica. E então o Senhor faz uma promessa. Eu quero chamar a atenção de vocês para o texto do capítulo 2, quando ele diz assim: a igreja em Éfeso escreve: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ele se apresenta, ele diz quem ele é. A ideia de 7 candelabros, eu estava falando com Pedro Felipe, pastor Pedro, sobre isso. É a ideia de 7 como inteireza, a plenitude, a totalidade. Ele é aquele que detém o controle de tudo. É aquele que se move no meio do seu povo. E o Senhor se move no meio da sua igreja. Ele se move na sua casa. Ele se move no seu trabalho. Ele se move no lugar onde você estuda. Ele é um Deus presente. Porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo. Quando ele se apresentava, ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ele é o Deus de cada geração que vem, porque ele não é um Deus de mortos, ele é um Deus de vivo. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu. A cada geração ele levanta um, e nessa geração sabe quem ele escolheu para levantar? Você. Foi você que ele escolheu para levantar nessa geração, para ser a voz profética nesse tempo de mudança e de transformação. O mundo está em caos? Está. O mundo está em trevas? Está. O mundo está assustador? Está. O mundo está violento? Está. Mas a Bíblia diz que nos dias de Noé, o mundo era dominado pela violência, pela maldade e pela iniquidade. Mas Deus levantou Noé e disse: construam uma arca. Ele não ousou questionar, ele só obedeceu. E no tempo de Deus, Deus mandou os animais. Deus mandou o que era necessário. O que estava além da capacidade de Noé, Deus fez. Ele mandou os animais. O que está além da sua capacidade, Deus fará. Mas o que está na sua capacidade, mova-se no sobrenatural pela fé. E Deus vai fazer acontecer. Então essa carta que ele escreve, ele começa se auto-identificando. Quem eu sou? Eu sou o Espírito da perfeição que caminha no meio da igreja.
Mas então ele faz alguns elogios. Presta atenção, capítulo 2, versículo 2. Eu conheço as tuas obras. Olha que coisa boa. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Você não precisa que ninguém fique batendo palma e dizendo que você é maravilhoso, que você é santo, que você é um crente de verdade, porque o Senhor te vê e Ele conhece as tuas obras. Se existem obras más em sua vida, é só se arrepender delas e confessar o seu pecado que Ele te purifica. E se existem obras boas, não precisa tocar a trombeta. Aquele que precisa ver já está vendo. Ele diz, eu conheço as tuas obras, porque Ele é um Deus onisciente, que tudo Ele sabe, tudo Ele vê. Ele é um Deus onipresente, que está presente em todos os instantes da história da nossa existência. Ele é um Deus onipotente, que tem poder sobre tudo e sobre todos, portanto não há nada a temer. Mas Ele diz, eu conheço tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança. Olha que coisa boa. Ele está dizendo que aquela era uma igreja que era perseverante na fé, e que não cansava de trabalhar pela fé. Ele conhece a tua fidelidade. Ele sabe quantas vezes você é tentado. Hoje eu conversava com uma jovem crente, que ela disse assim, que muitos homens ficam assediando ela, fazendo vários tipos de propostas indecentes. Ela é uma moça ainda bonita, jovem, solteira, crente mesmo de verdade. E ela disse, mas eu não me dobrei a nenhum deles. Ser tentado não é pecado. Você não pode deixar que a tentação se torne uma realidade na sua vida, que a tentação prevaleça sobre você. Mas se porventura em algum momento você foi tentado e caiu em tentação, confesse a Deus o seu pecado. Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a iniquidade, de toda a injustiça. Quem crê nisso se manifeste. Glória a Deus. Mas então a Bíblia diz que o Senhor está dizendo que conhece a nossa obra, a nossa perseverança. Aí me reporta aquele texto de 1 Coríntios 15, 58, que eu já citei outras vezes, e que eu não me canso de repeti-lo. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Deus que tudo vê conhece as tuas obras, varão. Ele conhece as tuas obras, varoa. Ele conhece a tua vida e Ele sabe do que você precisa. E Ele vai suprir as tuas necessidades segundo a sua glória. Mas Ele diz mais, não podes tolerar pessoas más. Olha que coisa boa. Ele sabe que você é intolerante com aquilo que você tem que ser intolerante. Com o quê? Com a perversidade, com a maldade. O crente não pode se calar diante da iniquidade. O crente não pode se calar diante da manifestação viva do pecado, porque o nosso adversário é que tem prazer no pecado, mas Deus se alegra com a santidade e a obediência a Ele e a sua palavra. Então quando o crente toma posse dessa convicção, ele não é mais dominado pelo sentimento do medo, ele é possuído pela esperança, a esperança que traz a vida, que é a vida abundante de Deus em nós, através de Cristo Jesus. Ele diz mais, puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos, mas não são. Descobriste que eram impostores. Lembra o que eu falei no início? Que a igreja tem que provar? Não coma corda de tudo que o pastor diz, que o pregador diz, a pregadora. Não acredite em tudo que ouve. Vá verificar se bate com a palavra. Jesus disse, examinai as escrituras, pois são elas que de mim testificam. Está cheio de crente comendo lixo e achando que é banquete. E Deus não quer que você se alimente com imundícies colocadas em embalagens douradas. Deus quer que você se alimente com alimento que traz saúde. Às vezes o alimento que traz saúde, ele é amargo, ele é intragável, mas junto com o alimento vem a cura que eu e você precisamos para termos qualidade de vida e vida em abundância. Eu me lembro quando eu era garoto, que eu tinha problemas de dores e minha mãe fazia um chá de um tal de alumã. Oh, folha abençoada, amarga demais, mas era incrível. Eu estava cheio de dores e minha mãe dizia, toma. Eu tomava um gole, tá bom. Ela dizia de um modo bem delicado, toma todo. E eu simplesmente obedecia e tomava todo. E aí pouco depois eu estava me sentindo bem. Eu não lembrava mais que aquele chá amargava, porque eu queria era ficar bom, e eu estava feliz porque eu fiquei bom. Existem coisas que você vai ter que aceitar na palavra de Deus, confrontações, admoestações, exortações, que é para o seu bem espiritual, é para você não se perder do caminho, é para você não se distanciar de Deus. Mas nós vivemos a geração dos crentes mimimi.
Os crentes que de tudo reclama, de tudo se queixa, e quando é confrontado na palavra, em alguma prática pecaminosa, ele diz, vou mudar de igreja, como se mudar de igreja fosse mudar a realidade. O problema não está na geografia do lugar, o problema está na geografia da sua alma, que precisa ser transformada pelo agir do Espírito Santo de Deus. Mas voltando ao ponto, era uma igreja que sabia desmascarar os mentirosos, e a igreja de hoje precisa ser assim. Vire-se para o irmão mais próximo e diga, irmãos, precisamos estar atentos ao que nos é ensinado e ao que nos é dito, para que não sejamos enganados por mentirosos, deturpadores da palavra de Deus. Quem diz amém a isso? Glória a Deus. Mas não ficou aí. O Senhor disse mais: tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome. Uma igreja que sofria perseguição. Por quê? Acabei de explicar. Uma cidade de idolatria, culto da deusa Artemis, dos gregos ou Diana dos romanos. E eles começaram a dizer que aquilo ofendia a Deus e que as pessoas não deveriam adorar Diana, sendo que, eu esqueci de dizer uma coisa, o templo de Diana foi considerado, de tão bonito que era, de tão luxuoso, era muito luxo, gente, muita riqueza nesse templo. Ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. De tão grandioso e bonito que era. Mas eles começaram a dizer, isso é idolatria, isso é inimizade contra Deus, abandonem isso. E o povo começou a abandonar. Mas a palavra de Deus diz que a verdade sempre prevalece sobre toda forma de engano. Quem crê nisso? O Senhor fez os elogios que tinha que fazer, mas o Senhor não poupa. Ele também chama atenção naquilo que precisa ser chamado a atenção. Você aceita ser chamado a atenção na palavra? A Bíblia diz, eu repreendo e disciplino a todos que eu amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Hebreus capítulo 12. E o Senhor diz assim no versículo 3, no versículo 4, me desculpe. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Que primeiro amor foi esse? Aquela paixão viva que a igreja tinha por Deus. Aquela paixão viva que a igreja tinha pela palavra de Deus, aquela paixão que movia a igreja, havia arrefecido, quer dizer, diminuído. Arrefeceu com o tempo. Era uma outra geração que não viveu as mesmas situações. Sabe a história da rã na panela? Dizem que uma rã, presta atenção, uma rã pulou em uma panela de água fervente. E quando a patinha da rã tocou na água quente, ela deu um salto e saiu da panela. Mas uma outra rã caiu em uma panela de água que estava em banho-maria. Banho-maria é aquele fogo bem leve. E a água estava pouco morna. E a rã gostou e começou a nadar ali dentro. E a água foi esquentando, esquentando. E de repente ela começou a ferver. Então a rã começou a sentir dores. E ela resolveu que era hora de pular da panela. Mas acontece que ela ficou tanto tempo ali naquela panela que as pernas estavam dormentes e ela não teve mais tempo para pular e morreu cozida dentro da panela. Tem muito crente que às vezes não vigia, ele começa a aceitar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, adota um comportamento aqui, outro comportamento ali. Ele conscientemente sabe que aquilo é contrário à palavra de Deus, ele conscientemente sabe que aquilo desagrada a Deus, mas ele diz, é uma coisinha de nada, eu estou fazendo uma coisa tão pequena, e ele começa a abrir concessões, quer seja no seu próprio comportamento dentro da sociedade, como na sua própria postura em relação a Deus e a sua palavra. E quando o crente se percebe, ele está perdido, ele está distante de Deus, ele foi tomado pelo sentimento de carnalidade. A iniquidade tomou lugar na sua vida. E sabe o que é a iniquidade? É se acostumar com o pecado. E Deus não quer que você se acostume com o pecado. Você tem que se rebelar contra o pecado. Você tem que se levantar contra o pecado. Você tem que ser inimigo da iniquidade e apaixonado por Deus. Mas a palavra do Senhor diz mais. Entretanto, contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Aí vem uma admoestação do Senhor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras, porque se não te arrependeres, olha só, olha a demonstração que o Senhor está fazendo a essa igreja, e que serve para mim, Teobaldo, serve para você, crente. Se não te arrependeres, diga misericórdia. Se não te
arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Digo, o sangue de Cristo tem poder. Então, meu irmão, minha irmã, vigie, para que ninguém roube a tua coroa, para que ninguém roube o teu galardão, para que ninguém roube a honra que é somente tua e que foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Mas ele diz mais: tens contudo ao teu favor uma outra coisa, que odeias as práticas dos nicolaítas, um grupo herege que se introduziu na igreja, as quais eu também odeio. Então Deus amava esta igreja, mas ele não escondia os pecados dessa igreja. Ele não rejeitava a igreja, mas rejeitava algumas práticas da igreja. Deus não rejeita você. Ele rejeita algumas práticas suas e minhas, que ferem a santidade dele, que vão de encontro à sua palavra. E o versículo 7 diz: quem tem ouvidos para ouvir, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ainda estou na introdução, viu? Eu preciso dizer uma coisa aqui, para vocês entenderem o porquê essa fala final. Era muito comum, em Éfeso naquele tempo, os que tinham condições oferecerem suntuosos banquetes dedicados à deusa ou a outros deuses. E convidava muita gente para comer e se regalar, encher a pança, comer e beber muito, celebrando aquele Deus. Então, ser convidado para um banquete desse era uma honra, lembrando que a cidade toda adorava esses ídolos. Então o apóstolo sutilmente sabe que aquilo já faz parte da cultura da cidade, esses banquetes, e ele está dizendo: ao que vencer, diz o Senhor, eu darei o direito quer dizer, eu convidarei a comer do fruto da árvore. O Senhor está dizendo que o banquete que você tem aqui na terra, as coisas que o mundo tem para te oferecer, são o banquete desse mundo, desse tempo. Está entendendo? Os banquetes que o mundo dá são as coisas pecaminosas, as coisas que satisfazem a carne. O banquete desse mundo é temporário, é passageiro. Você precisa ir a outro banquete, depois a outro. Mas o Senhor está dizendo na sua palavra que ao que vencer, ao que perseverar, ao que desistir de fazer as coisas do mundo para fazer as coisas de Deus, Ele vai dar o direito de comer do banquete celestial. E ele diz que esse banquete celestial tem uma comida que todo mundo quer comer. Eu fui a um restaurante, celestial, comi uma comida que não faz mal. Uma comida que dá vida, e vida em abundância. E ele diz que comida é essa? Ele diz que é o fruto da árvore da vida. Em outras palavras, ele está dizendo, não é que você vai sentar numa mesa e comer, não. Ele está dizendo que você vai usufruir da eternidade com ele. Sabe quando a gente gosta de alguém? Não precisa nem ser um relacionamento romântico, pode ser uma amizade, um parente. Diz uma história muito linda que eu li outro dia, eu achei assim comovente a história, que uma mulher foi procurada pelo seu marido no dia do aniversário dela. E ele disse: meu amor, eu vou te levar para almoçar no melhor restaurante da cidade. Vamos comer a comida mais cara. Eu e você merecemos isso. Então ela virou para ele e disse: não, você não vai me levar. Nós ainda teremos muitos aniversários para comemorar juntos. Sua mãe está velhinha e está doente. Leve a sua mãe para jantar com você. Ele: mas amor, por favor, faça isso. Esse é o meu presente, você fazer isso. E ele então pegou a mãe dele e ele levou a mãe dele para comer no melhor restaurante da cidade. E a velhinha ficou desconcertada, porque nunca tinha entrado no restaurante daquele. E ele pediu o prato mais caro. E ele falou para a mãe dele do quanto amava. E a língua coçou umas 200 vezes para ele dizer que tinha sido ideia da esposa. Mas ele não disse. E a mãe olhou para ele e disse: filho, se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Mas não porque eu comi uma comida cara, nem porque eu vim nesse restaurante de luxo, mas porque você me honrou com isso. Hoje é aniversário da sua mulher e você preferiu ficar com a sua mãe. Meu filho, nunca esqueça, quando eu partir, sua mulher é o que você tem de mais precioso.
Passado alguns dias, aquela velhinha morreu. A mãe dele morreu. E ele foi, providenciou tudo e fez o sepultamento da velha, ele chorou muito. E quando foi depois que ele chegou na casa dele, alguém mandou uma correspondência para ele. E a correspondência foi enviada pela mãe dele. E a correspondência era uma reserva para que ele comesse com a sua esposa naquele bom restaurante. A gentileza atrai gentileza. Atos de bondade atraem atos de bondade. Atos de amor reproduzem atos de amor. Essa história, que eu não sei se alguém criou criativamente ou se é real, ela ilustra que quando você faz a bondade retorna para você. Portanto, ainda nesta terra Jesus prometeu, presta atenção, igreja, nessa promessa, foi Jesus que disse: ninguém há que, deixando amor de pai, mãe, irmão, por causa de mim, não receba nesta vida 100 vezes mais. Quem recebe essa promessa? E na vida e no porvir, a vida eterna. Foi promessa do Senhor. Eu me apego muito nessa promessa. Quando as coisas estão ruins, não estão dando certo, eu descanso em Deus, porque as promessas do Senhor, elas são fiéis e verdadeiras, e elas vão se cumprir na vida dos que creem. Tem alguém que crê aqui hoje? Glória a Deus. Posto isso, introdutoriamente, vamos à aplicação disso aqui. Em primeiro lugar, que igreja nós éramos? Cheguei aqui, 26 de dezembro de 1990, tomei posse. Éramos uma congregação que funcionava aqui atrás, 15 membros, em pouco tempo a igreja já tinha 20 e poucos membros. Éramos uma igreja de programa. Éramos uma igreja preocupada em manter o rito batista, que era o que nós estávamos acostumados a fazer. O culto tinha uma programação que era padrão. A gente só encaixava nela um novo versículo, um novo hino, mas era uma coisa padrão, uma coisa hermética, fechadinha. A gente estava preso àquele ritual religioso. É interessante observar que todos ali eram crentes de verdade, digam crentes de verdade. Então não ouse, não se atreva a julgar um irmão, seja ele de que igreja for, achando que você é melhor que ele, porque ele tem um modo de adorar diferente do seu. Quem julga é o Senhor e não você. Amém? Mas faltava alguma coisa. A igreja que nós éramos, era uma igreja que não experimentava muito o sobrenatural. Era uma igreja que estava muito acostumada a viver no racional, no que era possível planejar. Orávamos, mas eu me lembro que às vezes quando a gente desafiava alguns irmãos a crerem, ousarem crer no sobrenatural, havia alguns que ousavam dizer: pastor, eu sei que você é um homem de fé, mas a coisa não é bem assim não. Quando uma igreja vive no natural, ela não deixa de ser igreja de Deus, mas ela não experimenta os milagres que Deus quer fazer. Avivamento começa com essa primeira compreensão, que temos que sair da dimensão do natural e entrar na dimensão do sobrenatural. Então a igreja que nós éramos, era uma igreja de pessoas religiosas, que se reuniam para adorar Jesus, cantando sempre os mesmos hinos, mas que não ousavam ir além, porque foram formatadas mentalmente para serem desse modo. O modelo mental espiritual que você estabeleceu para a sua alma é que determina quem você é. Pregando dias atrás, eu citei um exemplo. Quando Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, ele deita no deserto em cima de uma pedra. Ele tem um sonho, anjos subindo e descendo. Daí veio aquele hino: tem anjos descendo neste lugar. Era dessa passagem bíblica. E a Bíblia diz que ele acordou assustado, não havia anjos ali, foi uma visão que ele teve e ele disse: este lugar é Betel, significa casa de Deus. E ele fez um altar. Na antiguidade era muito comum, nos desertos, quando uma pessoa tinha uma experiência religiosa, eles pegavam um monte de pedras e amontoavam uma sobre a outra, e aquele lugar se tornava um altar, uma espécie de memorial, para lembrar que ali, naquele lugar, alguém teve uma experiência com Deus. Uma vez o apóstolo René Terranova nos disse que no deserto tem muitos lugares assim até hoje, e que para a crença deles tem que ser respeitado, não é para tocar. Então aquele monte de pedras que ele colocou ali virou um memorial e ninguém tocava.
O camarada não tocava porque no dia que ele fizesse também, ninguém ia tocar no memorial dele. Então havia uma espécie de superstição misturada com a religiosidade. E ele achou que Deus estava ali naquele lugar. Está cheio de crente que acha que Deus está aqui no templo. Que Deus está na sua casa quando ele abre a Bíblia para ler. Deus está na sua cama quando você está com a sua esposa e o seu marido, tendo um momento íntimo. Deus está com você quando você está sentado no vaso, fazendo as suas necessidades. Deus está com você quando você está tomando banho. Deus está com você quando você está numa fila estressado, porque você tem um compromisso e a fila não anda. Deus está com você quando você está dirigindo e o trânsito está horrível, o sinal vermelho não abre e alguém está atrás de você, bibi, buzinando, irritando você. Ainda aparece o camarada dizendo, ei, quer que eu limpe aqui o vidro? E você está irritado a ponto de explodir e vai descontar no coitado. Deus está com você quando você passa por momentos bons e maus, porque Ele é o Deus presente em todos os momentos da sua vida. E quando você vive na dimensão do natural, você deixa de ver os pequenos milagres que Deus faz a cada dia na sua existência. Eu quero desafiar você hoje a não desejar ser a igreja que nós fomos um dia. Mas então nós éramos essa igreja, uma igreja religiosa, vamos definir assim. Uma igreja que estava presa ao rito denominacional e a práticas espirituais herméticas. Hermético é uma coisa fechada de dentro para fora. E nós estamos fechados. Uma igreja limitadora da manifestação dos dons de Deus. Uma igreja quase fria. Não era uma igreja fria porque cria na palavra e orava, mas era uma igreja quase fria porque ainda não vivia o sobrenatural. Então vem um outro momento na nossa vida. E a igreja começou a ter umas experiências diferentes. Então nos tornamos uma igreja mais sensíveis, pessoas mais sensíveis ao mover de Deus. Em algum momento Deus começou a agir na vida de irmãos que começaram a buscar mais o Espírito Santo. Começaram a ler mais a Bíblia. Começaram a pedir mais a Deus para revelar o que Ele queria em suas vidas. O que precisava mudar para ser diferentes? Começaram a adotar o abandono de algumas práticas. E isso começou, sabe com quem? Com os jovens. Os jovens dessa igreja foram a algumas vigílias espirituais. E quando voltaram dessas vigílias, voltaram avivados, voltaram diferentes, voltaram com fome de Deus, com fome de santidade, com fome da palavra, com fome de testemunhar do amor de Jesus. Até a maneira como eles cultuavam começou a mudar. Eles cantavam e adoravam ao Senhor com mais entrega. E então Deus começou a mover no meio da igreja um pequeno despertamento espiritual que ainda não era o avivamento. A igreja começou a experimentar a manifestação dos dons espirituais. E esse pastor que vos fala estava dentro desse quadrado aí que eu acabei de descrever há pouco. Eu não vou aqui me desenquadrar, achar que eu era melhor, não. Eu estava no mesmo quadrado. Célia daquela época sabe disso. Eu estava no mesmo quadrado, no mesmo comportamento. Mas eu resistia a essas mudanças. Eu sabia que eu era crente e eu era sincero na minha fé. Mas eu não tinha vivido aquelas experiências. Então não julgue o seu irmão que não viveu as experiências que você viveu e nem ache que você é melhor do que ele, porque você teve experiências que ele ainda não teve. Ore para que o Senhor se manifeste na vida dele, mas não julgue, não condene, nem se comporte como se fosse melhor que o seu irmão, porque isso é orgulho espiritual e isso é desagradável ao Senhor. Aí o que aconteceu? Os irmãos começaram a orar. Pastor, a gente pode se reunir para orar? Havia uma chácara de uma irmã da igreja e ela cedia a chácara. E os irmãos iam fazer as vigílias. E eu começava a ficar de longe observando o que Deus estava fazendo. E eu via aqueles jovens orar com intensidade. Deus me usa para ganhar almas. Deus dá-me almas ou eu morro. Eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo com esses jovens? E eu comecei a sentir vergonha. Porque eu era o pastor. Eu era o guia. Eu era o poimenas. A palavra grega para pastor. Sabe o que significa poimenas? Aquele que vai na frente do rebanho. Aquele que é o exemplo, que inspira e arrasta o rebanho após si. E eu não estava sendo isso. Então eu comecei secretamente a buscar o Senhor. Eu comecei a orar. Nilza ia dormir, eu ia para o canto orar. Ia para a sala, ajoelhava na sala, no sofazinho azul, com um buraco no meio.
Os mais antigos sabem do que eu estou falando. Eu tinha um sofá, que eu não tinha dinheiro nem para consertar o sofá. Tinha um buraco no sofá, aí a gente fez uma almofada e a gente tapava o buraco do sofá com a almofada. Aí quando chegava alguém em casa, olha, não mexa nessa almofada aí não. Sempre tinha um curioso que suspendia a almofada e tinha um buraco enorme no sofá. É divertido falar disso tudo. Não tenha vergonha da sua atual condição. Apenas não se conforme com ela. Trabalhe para transformá-la. Você pode estar em qualquer tipo de condição que não é a que você deseja. Use isso como motivação para ir em frente, porque em você está o Espírito de Deus que faz de você mais do que vencedor. Quem se conforma se acomoda e não conquista nada. E nós estamos diante de uma geração de êxito, uma geração de conquistadores. Para vocês o céu é o limite. Apenas não se desviem dos caminhos do Senhor e o mais Ele fará. Eu quero profetizar, por exemplo, na vida do meu irmão Alisson, que ele vai ser um chefe. Ele vai ter um restaurante. E ele vai dizer, meu pastor, um dia o Senhor profetizou isso sobre a minha vida. Enquanto o Senhor for vivo, o Senhor não vai pagar comida no meu restaurante. Já vou orar todo dia, meu irmão, para você prosperar logo e abrir esse restaurante logo. Você tem que profetizar coisas boas na vida do seu irmão. Vamos fazer um teste? Enquanto eu bebo uma água, profetize algo bom na vida do seu irmão. Vire para o irmão aí, profetize algo na vida dele. Júnior, eu profetizo que você vai ter uma empresa de consultoria, de mídia. E você vai fazer consultoria para empresas, para políticos e para igrejas. Receba. Natanael, eu profetizo que você vai ter uma empresa de segurança, você vai ter homens contratados e treinados que vão fazer vigilâncias em empresas e você será um homem próspero. Comece a profetizar coisas boas sobre a vida dos seus irmãos. Não abra a boca para dizer coisas do tipo, rapaz, desse jeito que você vai aí, misericórdia, acho que você não vai para lugar nenhum. Vai crescer igual a rabo de cavalo, kkkk. Não tem gente que é assim? Vai aqui um conselho. Conselho. Quando você tiver em sua convivência alguém que só abre a boca para lançar palavras de maldição, fuja deles. Não conviva com bocas de túmulo. Conviva com bocas de bênção. Bocas que profetizam vida, vitória. Bocas que evocam o sobrenatural de Deus na sua vida. Não bocas que liberam a palavra do diabo. Quando Jesus estava aqui para cumprir a sua missão na terra, e ele sabia que precisava morrer para que nós tivéssemos vida em abundância, morrer pelos nossos pecados. Um dos 12 dele, não foi ninguém de fora não, um dos 12 dele, Pedro, disse, não Jesus, não vai te acontecer nada. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Porque naquele momento ele estava sendo inimigo dos planos de Deus. Aquilo que Deus planejou para a tua vida vai acontecer. Ainda que o inferno inteiro se levante, Deus vai dar um jeito de fazer acontecer. Contudo, tem um preço. Não é assim de graça. Na palavra do Senhor, ele disse a Abraão que faria dele pai de multidões, pai de nações. E assim aconteceu, mas ele disse algo e Abraão cumpriu. Ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, quando você errar, confesse que errou. A perfeição que Deus está querendo é essa, é buscar não errar. Mas se errar, confessar e buscar corrigir. Não ter vergonha de admitir que errou e pedir o perdão, o socorro, a transformação de Deus. Posso ouvir um amém? Então a igreja começou a passar por aquilo. Aí o pastor Teobaldo começou a orar. Eu comecei a orar. Um dia a Nilza saiu com o Felipe, ainda pequeno. Nilza vendia iogurte. A gente ganhava tão pouco na igreja que não dava para pagar as contas. A gente passava dificuldade, mas a gente não reclamava. A gente entregava tudo a Deus. E a minha esposa resolveu vender iogurte para aumentar a renda familiar. E que bênção foi aquele período em que ela vendia iogurte. E ela saiu e eu fiquei em casa. E eu orei ao Senhor. E deu um sono. Às vezes o sono é um descanso de Deus. Eu vivo descansando. E então, eu deitei ali no quarto. Eu morava na Rua Dávila,
que era em frente da casa do meu amigo, hoje pastor Emanuel, que na época era desviado. E sabe quem é que evangelizava pastor Emanuel? Pedro Felipe, pequenininho. Ele levava Felipe para a escola Shalom, no carro dele. Escola essa que depois Pedro Felipe se tornou professor. Vê como é as coisas de Deus? Ele foi um dos primeiros alunos, se tornou professor lá. E aí ele virava, Emanuel botava músicas do mundo, e Felipe virava para ele e dizia: olha, pastor, olha, Emanuel, essas músicas Deus não gosta não, viu? Deus não se agrada dessas músicas. Emanuel disse que de tanto Felipe falar, ele começou a botar música evangélica. E ele me conta até hoje, Felipe foi meu primeiro evangelizador. Felipe, Deus usava Felipe para me fazer passar vergonha. Mas está vendo como a gente ensina o menino no caminho que deve andar, e ele se torna a boca de Deus na vida de alguém? Hoje pastor Manuel é um pastor bem sucedido, uma bênção de Deus para a glória de Deus. Mas aí o que acontece? Eu estava orando, então eu ouvi uma voz. Dizem que quem ouve vozes é esquizofrênico, então eu sou. Eu ouvi uma voz. E a voz disse o seguinte: aquela língua que os seus discípulos não, suas ovelhas falam, e que você deseja falar, você vai falar agora. E eu falei. Desse dia em diante algo começou a mudar. Eu comecei a orar a Deus para Ele me dar direcionamento. Aí eu comecei a orar junto com uma pessoa que era meu intercessor, e era uma pessoa com quem eu dividia muitas coisas, que Deus já levou para perto dele. Um homem santo que Deus levou para perto dele, irmão Saul. E um dia eu conversando com o irmão Saul disse assim: pastor, o senhor já ouviu falar do pastor Nairo, que é o pastor lá do meu filho, Saulzinho, que se converteu? Eu disse: já, o pastor Kennedy já tinha me falado sobre ele, estudaram juntos. Disse assim: por que o senhor não traz ele aqui? E eu trouxe. E esse pastor foi usado por Deus, na minha vida e na vida da igreja. Isso no início dos anos 90, 1993. Eu tinha chegado aqui em 1990, tinha 3 anos que eu estava aqui. E a gente chegou ali no Lomanto, você vê como é a dimensão do que é grande. A igreja era pequenininha. E a gente pegou aquela área do Helena Celestino, aquela área ali que eles têm, onde eles fazem os eventos. A gente lotou aquela área que não cabia de gente, ficou gente ao redor. E ali eu achava que era uma grande multidão. E Deus tem coisas muito maiores para fazer na vida da gente. E aí, naquele dia, Deus usou o pastor Nairo de uma maneira incrível para trazer ensinamentos para a igreja. E houve uma manifestação tão tremenda do poder de Deus que levamos muitos visitantes. Teve visitantes que foram cheios do Espírito Santo de Deus naquele dia, experimentaram a manifestação dos dons espirituais, e outros caíram endemoniados. Pessoas caíram endemoniadas. Tamanha foi a presença de Deus naquele lugar. Mas foram libertos para a glória de Deus Pai, e alguns servem ao Senhor até hoje. Aí eu fui me movendo e trazendo outras pessoas. Depois eu trouxe Nairo mais uma vez. E comecei a buscar ao Senhor. E o Senhor foi me mostrando que eu tinha que treinar e levar a igreja ao ensinamento, ao estudo da palavra. E aí nós começamos o discipulado. E eu tomei conhecimento que tinha um pastor em Santa Catarina que estava fazendo um trabalho fabuloso com o discipulado. O nome dele era Paulo Solonca. Jesus também já levou para perto dele. E aí eu promovi um seminário de discipulado no hotel. Olha como a visão já começou a mudar. No Grande Hotel de Juazeiro. Aluguei o salão do Grande Hotel. Você é doido? Isso é muito caro. Pois eu comecei a entender que para Deus temos que fazer o melhor. Tudo para Deus tem que ser com excelência. E nós montamos, junto com a parceria com o pastor Raimundo César, e trouxemos Paulo Solonca, trouxemos Ed René e outros, e começamos a fazer alguns eventos. Pastor Manuel Marques era vivo, ele foi, levou 20 obreiros da igreja dele, o povo ficou surpreso. E aí pastores de outras igrejas começaram a se inscrever, e de repente nós colocamos ali 220 líderes, a maioria pastores, veio gente até de outros estados participar, e eu levei a liderança da igreja. Mas Deus não queria uma visão diminuta de discipulado, Deus queria algo mais audacioso. Deus estava enchendo a sua igreja da visão espiritual, Deus estava fazendo acontecer coisas incríveis dentro das pessoas, mas Deus queria que coisas acontecessem fora. Diga para a pessoa próxima de você: Deus não quer que coisas espirituais, sobrenaturais, ocorram apenas dentro de você, mas fora de você, na vida de outras pessoas, através de você. Quem recebe essa palavra? Não basta ficar buscando o sobrenatural de Deus para si, se encher de conhecimento, se encher de revelação,
se encher de experiências incríveis, Deus quer usar você para propiciar o mesmo na vida de outras pessoas, porque você é boca de Deus aqui na terra, você é boca profética de Deus nesta geração. Quem crê, receba. E aí o que aconteceu? Estou eu em Salvador, na livraria evangélica Juerp, comprando uns livros. Eu tinha ido a Salvador participar de um evento, e de repente se aproxima de mim o nosso saudoso, todo mundo que eu estou falando, Jesus já levou, ó. O nosso saudoso apóstolo Samuel, que Jesus também já levou para a glória, para a presença dele, mas aquele homem está na história de um dos maiores líderes cristãos que a Bahia já conheceu, e ele fez muito pela visão na Bahia. Se hoje tem visão celular na Bahia, nós agradecemos a Samuel. E Samuel estava lá comprando um livro, eu me aproximei dele e disse assim: ei, eu ouvi dizer que você está num movimento aí de igrejas em células, que diz que é um avivamento, que Deus está levando vidas a Jesus, assim, aos montes. É verdade? Ele disse: é, varão. Ele falava assim: é, varão, é, varão, é verdade. Onde é que você pegou essa experiência? Ele disse: fui a Manaus, o pastor de Manaus foi a Bogotá, na Colômbia, e nós estamos trazendo agora para um congresso, e depois vai ter um encontro. Você não quer ir para esse congresso, não? Eu tinha um compromisso, eu disse: eu vou mandar 2 pessoas. Aí eu mandei irmã Gracinha. A Gracinha está aqui? Está lá com as crianças. Aí eu mandei irmã Gracinha e pastora Jussara. Eu não fui. Veja só, quem é que tinha aí? Eu. Mas eu tinha um compromisso, achei que aquele compromisso era mais importante. Poderia ter botado outra pessoa no meu lugar. Eu não estava dando muito crédito ainda. Quer dizer, eu já estava tendo experiência, mas ainda não estava com a visão ampla, aberta. Às vezes você já tem uma visão aberta, mas Deus não quer que sua visão seja aberta, Ele quer que sua visão seja ampla. Sonhas e ganharás o mundo. Aí eu mandei Jussara e Gracinha. Quando Jussara e Gracinha voltaram deste congresso, essas mulheres voltaram soltando fogo pela venta. Essas mulheres voltaram numa animação, num entusiasmo tão grande. Pastor, o senhor tem que ir. O senhor tem, falava assim, ó, se mexendo. Pastor, foi sobrenatural. O que Deus fez naquele lugar? Eu digo: misericórdia, o que foi que aconteceu? Liguei para Samuel. Samuel, tudo bem? Tudo bem. Peguei o telefone dele antes, né? Minhas discípulas foram, minhas ovelhas foram aí e voltaram maravilhadas. E disse que vai ter um encontro aí. Como é que faz? Ele disse: rapaz, já está quase fechado o grupo. Já tem 150 pessoas inscritas. Eu fui para um encontro, gente, que tinha 150 homens. 150 homens. Desses 150, 50 fechadinho eram pastores. E 90% resistiram até o último dia, tudo que aconteceu. Tinha um que sentava do meu lado e dizia assim: oxe, você não está vendo? Não está vendo que esse negócio aí não está certo? Oxe, daqui para o fim a gente vai descobrir o que está por trás desse negócio aí. Oxe, não está vendo? Aí um dos melhores amigos dele foi um dos oradores. A penúltima palestra foi um dos melhores amigos dele. Aí quando ele viu, eu disse: fulano? Aí o camarada disse assim: eu fui ao encontro, depois de X anos de ministério, e Deus abriu a minha visão, que eu preciso aprender a discipular. Eu fui ao encontro, e o encontro é tremendo. Ele: hã? Fulano dizendo isso, o cara mais racional que eu já conheci na minha vida. Não é porque ele deixou de ser racional, é porque ele teve uma experiência sobrenatural. E ali a visão desse pastor começou a abrir, e hoje ele é um dos maiores líderes da visão na cidade dele. E ele tem ganhado multidões. A igreja desse pastor hoje tem mais de 2.000 membros. E aí o que aconteceu? Quando eu voltei do encontro, eu disse: rapaz, eu gostei muito. Eu queria ir aos congressos. E comecei a viajar para os congressos. E comecei a absorver. Eu disse: a igreja tem que passar por isso. Paguei as passagens, paguei a hospedagem, paguei a despesa, ainda dei uma oferta de amor a cada um. Eu trouxe equipes de Salvador para fazer os encontros aqui. E a gente começou a transicionar a igreja. E quando a gente já tinha transicionado 82% da igreja, eu tive o cuidado de calcular isso e memorizar. Eu levei a igreja a decidir se queria adotar esse modelo de crescimento. E adotamos. Só uma pessoa que saiu da igreja porque disse que não aceitava. Uma. Mas que saía em paz. E tanto que essa pessoa até hoje é meu amigo. Os demais ficaram. E a igreja que não saía de 100, 100 e pouco, começou a crescer. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Passamos de 1.000.
A gente já tinha 3 cultos aqui, o primeiro culto era cheio, o segundo, o terceiro era mais esvaziado, esse espaço não cabia. Então um dia eu estava dirigindo, indo para Petrolina, eu passei e vi um galpão ali perto do Vilela. E Deus tocou em meu coração de entrar lá. E eu olhei e perguntei, é para alugar? Cheguei aqui, desafiei a igreja, sem planejamento, sem nada, só pela fé. E a igreja, quando é mover de Deus, não precisa de 1000 reuniões para planejar. Quando é mover de Deus, Deus testifica. A igreja aceitou o desafio, mas uma pessoa me chamou aqui no canto e disse assim, você tem certeza que isso é de Deus? Eu disse, tenho. Eu tenho dúvidas. Eu disse, mas eu tenho certeza. Eu sou o seu guia, o seu líder. E eu digo que é de Deus. Sabe o que aconteceu? Deus se moveu de uma maneira sobrenatural. Alugamos aquele galpão e nunca atrasamos um aluguel. E nós começamos a crescer. E em pouco tempo o lugar já não cabia, porque ficava gente em pé lá atrás. E tínhamos células por toda a cidade. Ia tudo muito bem. Aí fui chamado a Salvador e fui escolhido como um dos 12 da Bahia, um dos líderes principais da visão na Bahia. E comecei a cuidar de 13 cidades aqui da região. Eu viajava muito. Um dia eu adoeci. Fui para o hospital em estado não muito bom. Tive uma parada respiratória. Minha esposa precisou viajar para Porto Seguro, para o congresso, no qual eu era um dos pregadores. Um congresso de mais de 35 mil pessoas. Mas Deus não me queria ali. E quando eu estava no hospital, o Senhor falou ao meu coração que era hora de abrir igrejas pela cidade. Alguns irmãos não entenderam. Mas quando a gente faz as coisas debaixo da orientação do Senhor, não precisamos ser entendidos, compreendidos. O tempo fará a justiça de Deus se estabelecer. E as igrejas foram se abrindo e se espalhando. Algumas se emanciparam. A igreja passou por 3 momentos de divisão em que pessoas saíram e fundaram a igreja, mas eu não fiquei inimigo de ninguém, graças a Deus. E aí a igreja entrou no 3º momento. A igreja perdeu aquele ímpeto e aquela paixão. A igreja que tinha como slogan uma célula em cada rua e uma igreja em cada bairro, começou a se acomodar. E a igreja deixou de ser a igreja que Deus queria, para se tornar a igreja que se conformou com o que conquistou. E quando a gente se conforma com o que tem, é como um casal que está casado há muito tempo, que ele não vai deixá-la e nem ela vai deixá-lo, mas falta o fogo da paixão no relacionamento. Aquilo começou a acontecer na igreja ainda do galpão. Quando um dia eu estava pregando, e eu olhei e comecei a perceber que os bancos já estavam esvaziando. E eu perguntava aos 12, cadê o povo? Era a frase predileta. Cadê o povo? Lembra disso, Renata? Porque vocês me dão relatórios. Tenho 170 pessoas nas células. Tenho 250 pessoas nas células. Tenho 50 células. Cada célula tem em média de 7 a 8 pessoas. Eu perguntava, cadê o povo? Comecei a descobrir uma coisa que muitas igrejas precisam abrir os olhos e entender. A multidão não é de convertidos. É doloroso dizer isso. A multidão é de convencidos. Uma minoria é que é convertido. É duro dizer isso, mas é bíblico. Jesus disse que, a palavra de Deus diz, aliás, no Apocalipse, que a 1/3 parte se salvará. E que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então o Senhor começou a trabalhar em minha alma e me preparar para algo que estava por acontecer. Haverá esfriamento. Durante o período em que nós abrimos as igrejas, a orientação de Deus foi que eu ficasse cuidando das igrejas. Cada domingo eu pregava em uma. Aí a igreja dividiu aqui, saiu um grupo. Eu voltei a pastorear aqui. Mas eu comecei a notar nos olhos de muitos que não havia o mesmo fogo de antes. Para que não houvesse novas divisões, nós abrimos a possibilidade de emancipação. Emancipamos algumas. Em Petrolina, em Sobradinho, aqui. Porque a obra de Deus é maior do que a vaidade da denominação Jerusalém.
E eu sou desprovido disso, gente. Eu não me apego a cargos, nem a títulos, nem a honras e pompas humanas. Deus já me livrou disso, graças a Deus. Mas eu comecei a ter um momento chato, muito ruim. Eu comecei a perguntar a Deus: a falha está em mim, Senhor? A falha está em mim, Senhor? Me orienta o que fazer. E eu comecei a buscar o Senhor como eu buscava antes. Porque eu percebi que eu também entrei na zona de conforto. Eu também entrei na zona de ficar culpando o outro. E quando você se pega, quando você se percebe, quando você se descobre culpando o outro, é porque você tem dificuldade de olhar para onde você mesmo está falhando. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Toda pessoa que é muito condenatória com o outro, ela precisa fazer uma pausa e fazer autocrítica. A autocrítica é a crítica de si mesmo. Onde eu estou falhando? O rei Davi fez isso. Sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139. E eu comecei a fazer autocrítica. E eu comecei a fazer momentos que ninguém sabia. Eu comecei a jejuar sem alardear, sem dizer nada a ninguém, sem estabelecer um dia de jejum para a igreja, sem criar nisso uma doutrina. Eu comecei a ter momentos com Deus, que nem minha mulher sabia. E perguntar a Deus: onde eu estou errando? Então Deus começou a falar ao meu coração que a igreja que se acomoda é uma igreja visitadora do passado. A visitação do passado leva você à ruína. A visitação do passado só é boa quando ela serve para você ajustar o presente. Mas quando você visita o passado com saudosismo e se acomoda com o presente, você não vai transformar o seu futuro. O conceito de loucura é fazer a mesma coisa do mesmo jeito, o tempo todo, e esperar resultado diferente. Estava conversando com o pastor Pedro Felipe, ele me mostrou um vídeo muito bom, onde um pastor falava sobre as pessoas que morreram naquele submarino que implodiu. Eles foram visitar o passado, porque o Titanic naufragou. O Titanic é o passado. E nós naufragamos em muitas coisas, porque insistimos em olhar para o passado como se ele fosse perfeito. Mas o passado também tem muitas lições de coisas que nós não devemos repetir. Tem muitas lições de modos de agir que nós não devemos agir mais. De caminhos que não devemos trilhar. Por exemplo, vou fazer uma autocrítica minha, dentre muitas que eu poderia fazer. Um dos meus erros: confiar demais. Deixar livre demais. Preciso chegar mais perto. E é o que eu vou fazer a partir de agora com todos vocês que têm funções. Vou cobrar. Mas podem cobrar de mim também. Vou delegar. Mas vou cobrar o que foi delegado. E se não corresponder, eu substituo. Às vezes a confiança em demasia cria a folga, a acomodação. Quando não, a rebeldia. E o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso, usado pessoas para isso. O mea culpa é uma expressão em latim que era usada pelos freis, pelos padres católicos antigamente, na Idade Média. Quando eles reconheciam um pecado, eles batiam no peito e diziam mea culpa, mea máxima culpa. É uma forma de reconhecimento. Eu estou fazendo um mea culpa, dentre vários que eu posso fazer. E você que está me ouvindo aqui, você faz um mea culpa também? Você é capaz de fazer uma autocrítica onde você está falhando também, ou você só sabe enxergar a falha do outro? Você sabia que uma das maiores demonstrações de arrogância espiritual é ver defeitos só nos outros e nunca fazer uma crítica de si mesmo? Comece a mudar de atitude, para que você não tenha o mesmo espírito de Judas. Porque Judas só sabia ver defeito nos outros. Mas Deus não te chamou para ser o espírito de Judas. Deus te chamou para ser o espírito de João, que se transformou de Boanerges, filho do trovão, em apóstolo do amor. Mas o Senhor me fez ver também que, além de ser visitadores do passado, nós lamentamos pela glória do passado não se repetir hoje. Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez e eu me apossei dela, que diz assim: a unção de ontem não serve para hoje. O amor que você, Deco, demonstrou por Vanúbia ontem, ele tem que ser renovado hoje. Ele não serve o amor de ontem. A declaração de ontem tem que ser renovada a cada dia.
O gesto que você fez ontem, você precisa repetir a cada dia. Porque nesse caminhar, você se torna de verdade um construtor de relacionamento. E o meu relacionamento com Deus, e o meu relacionamento com a igreja, ele precisa ser estimulado a cada dia, dentro de uma mutualidade relacional. Estão me ouvindo, por favor? Uma mutualidade, eu dou e recebo. É uma estrada de mão dupla. E a igreja perdeu isso. Perdoe-me a franqueza. A igreja perdeu isso. A igreja se tornou egocêntrica e egoísta, se não todos, uma boa parte. Cada um se preocupa consigo mesmo ou com o ministério que faz parte. Parece que é importante o ministério que você faz parte. Eu sou da dança, eu sou do louvor, eu sou da mídia, eu sou da recepção, eu sou do evangelismo, eu sou do ame mais. E aquilo é que é importante. Aí eu começo a criticar porque as pessoas não se envolvem, ou porque não dão o devido reconhecimento. Você não precisa de reconhecimento, eu não preciso. O único que tem que ser reconhecido é o Senhor da igreja. Para com isso. Isso é carnalidade. Ah, mas a alma humana é a mesma. Mas a alma humana tem que ser subjugada pelo Espírito de Deus, para que eu diminua e Ele cresça, para que eu não apareça e Ele sim apareça, porque a honra e a glória são somente dEle, hoje e para sempre. Amém. Eu me ofendo com a atitude do irmão, eu me ofendo com a linguagem do irmão, eu falo mal do irmão para o outro irmão, eu instituo a cultura da fofoca dentro da igreja, disfarçada de pedido de oração. Ore por isso, viu, irmão? Nós precisamos orar. E eu me torno um propagador do que é ruim. Quando a Bíblia diz que se eu descubro que meu irmão tem algo contra mim, eu devo ir a ele, fazer as pazes com ele. É princípio bíblico. Igreja é lugar de relacionamento. Mas o relacionamento que Deus quer na igreja é amor. Porque o amor não busca os próprios interesses. O amor não é ensimesmado, não vive para si mesmo. O amor vive para Deus, por Deus e em Deus. Repito, para Deus, que é o nosso objetivo. Por Deus, que é quem nos move. E em Deus, que é o lugar onde devemos estar. Além disso, a igreja se torna desestimulada e pouco ativa espiritualmente à medida que deixa de viver a realidade para viver a virtualidade. Está cheio de gente preso na virtualidade, naquilo que é virtual, que ainda não é real, naquilo que é conceitual, mas que ainda não se manifestou. A igreja precisa de experiências palpáveis, experiências vivas e reais. A igreja precisa buscar o Deus Todo-Poderoso de todo o coração, mas a igreja precisa ver Deus também na face do irmão que sofre, do irmão que chora, do irmão que agoniza, e que muitas vezes dentro da igreja ele está com um belo sorriso no rosto, mas que você não sabe, porque você não se relaciona mais na realidade, você se relaciona na virtualidade. No grupo da igreja, todo mundo posta aquele texto bonitinho, graça e paz, bom dia, uma mensagem linda. E quando chega na igreja, mal olha para o irmão do lado. Temos que sair da virtualidade para a realidade. Não estou condenando você dar bom dia, boa tarde, mandar uma mensagem na internet. Mas eu estou dizendo que você precisa viver o cristianismo real, com gente de carne e osso. Pega aí no irmão do teu lado, sente que ele tem carne, que ele está vivo. Jesus uma vez estava conversando com os discípulos, falando da intimidade com o Pai. Então Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus se inquietou com aquilo e disse, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e tu dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu e você temos que ser um no Senhor. A sua dor tem que ser a minha dor, a sua tristeza tem que ser a minha tristeza. Eu estou aqui fazendo o que pouquíssimos pastores têm coragem. Eu estou abrindo meu coração para você, igreja. Não encontre nisso um motivo para sair daqui comentando, eu já vim observando há tempo, o pastor, não sei o que, o pastor, você, eu, nós, cada um fazendo a autocrítica para nos tornarmos os cristãos que Deus quer. Mas vivemos presos
à aparência. Vivemos presos a uma realidade que nos faz escravos de uma repetição mentirosa. Achamos que aquilo que as pessoas pensam e dizem de nós é mais importante do que saber quem de fato somos. Irmã Nelci, que está aqui na minha frente, permita-me usar a senhora como exemplo. Perdeu uma filha. Foi assassinada. Uma menina maravilhosa, em Holanda. Quantos irmãos foram na casa da irmã Nelci levar uma palavra de conforto? Quantos irmãos foram além da virtualidade da notícia? E no final de um culto, ou no início de um culto, chamaram a irmã Nelci e deram um abraço bem apertado. Eu vou lhes contar uma história. Presta atenção. Por favor, ninguém se distraia. Se alguém precisar sair, segure a onda aí. Por favor. Sabe onde eu estava ontem? Na casa da mãe da menina que foi morta pelo rapaz. A menina que foi morta de maneira cruel. Ah, pastor, que bênção, o senhor foi... Não, calma. Lucinha Mota, mãe da menina Beatriz, que hoje ocupa um dos cargos mais importantes de Pernambuco. Ela é secretária de Justiça e Direitos Humanos. Ela comanda todas as polícias e todas as políticas públicas de justiça e direitos humanos no estado de Pernambuco. Olha que ponto Deus levou essa mulher. Ela soube do ocorrido, ela entrou em contato comigo e disse: pastor, eu estou indo a Juazeiro. Eu preciso ver essa mãe. Eu preciso dar um abraço nela. Eu preciso dizer para ela que eu entendo a dor que ela está passando. E eu fui para levar a Lucinha. Eu não planejei ir, eu fui para levá-la. Eu descobri onde a moça morava, eu fui levar. E quando a Lucinha entrou na casa, ela foi comigo, e o esposo, e mais 2 pessoas que ela levou. E quando nós entramos na casa, a primeira coisa que Lucinha fez, depois de cumprimentar todo mundo, foi: quem é a mãe? É aquela. Ela já foi se curvando sobre a mãe, e pegou a mãe nos braços. E foi choro, meu irmão. Foi muito choro. Foi quebrantamento. Porque ali estavam 2 mães que tiveram suas filhas arrancadas de um modo cruel. Lucinha não é evangélica. Eu não sei se a moça é, eu acho que não. Mas eu não estou falando de evangélico. Eu estou falando de ser humano que precisa de ser humano. E muitas vezes dentro da igreja nós não encontramos essa empatia. Dentro da igreja não encontramos essa identificação com a dor do outro. Às vezes tem um irmão dentro da igreja que ele tem o que comer, o que beber, o que vestir, ele tem onde dormir. Mas na alma dele tem uma dor, tem uma angústia, e ele não confia se abrir com ninguém, porque ele tem medo de ser recriminado, de ser apontado, de dizerem que ele não tem fé. Crente também pode entrar em depressão, crente pode entrar em angústia de alma, crente pode entrar em desespero, crente pode pedir socorro, sim. Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Se até Jesus sentiu angústia de morte, por que você não pode? Mas como é bom saber que a gente está numa igreja viva, numa igreja de gente que se relaciona, numa igreja de gente que não é fria, que pega nas pontas dos dedos. Esse dia eu fui cumprimentar uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e essa pessoa pegou na minha mão, nas pontas dos dedos, porque foi nomeada num determinado cargo, que inclusive o cargo que essa pessoa foi nomeada está abaixo do meu. Eu sou cargo de 1º escalão, essa pessoa está num cargo de 2º escalão. E essa pessoa era toda efusiva comigo. Mas quando eu fui cumprimentar a pessoa, pegou na ponta dos dedos e ainda fez uma cara de nojo. Acho que ela não tinha tomado banho direito, deve ter sido isso. Está cheio de gente assim, que dependendo da circunstância, do lugar e da posição em que está, fica em si mesmada e arrogante. Eu estou falando de uma mulher que ocupa um cargo importante, que não é evangélica, e saiu do trabalho dela no fim de semana. Ela podia estar descansando com a família, e ela veio porque ela disse: esta mãe precisa do meu abraço. E onde estamos nós? Onde estamos nós? Que tipo de igreja nós queremos criar? Que tipo de igreja nós queremos ser? Sabe qual era o segredo para a nossa igreja pipocar de gente? O amor. E nos perdemos disso. O Senhor diz na sua palavra: tenho, porém, contra vós uma coisa: perdestes, esqueceste do primeiro amor. Sabe que o primeiro amor é esse?
O primeiro amor de gente se importando com gente. O primeiro amor de amar as almas e não julgá-las. O primeiro amor de amar as pessoas e não jogar pedras. Nossa igreja se tornou de um jeito que até as prostitutas passaram a frequentar a igreja e se converter. Dia desses eu recebi mensagem de uma delas. Está casada, morando em uma outra cidade e já é mãe. E disse, o Senhor foi, é e será sempre o meu pai espiritual. E é crente, viu? Até hoje, está em uma igreja pentecostal. Mas um dia, quando a gente estava num culto lá no galpão, uma mulher aceitou a Jesus e começou a ir para a igreja com o marido, que não era crente ainda. E quando ela ia saindo, ela viu essa moça que eu estou falando, e ela disse, pastor, vem cá, e essa moça aqui é da igreja? Eu disse, é. Então eu só vim para a sua igreja até hoje. Eu digo, por quê? Porque uma igreja onde essa mulher destruidora de lares fica, eu não fico. Eu digo, Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus. Ela foi para uma outra igreja, e a mulher ficou. Porque um tipo de crente que julga o outro pelo seu passado, que discrimina ou exclui pelo seu passado, eu questiono a fé desse crente. Jesus não está à procura de gente perfeita, porque perfeição só no céu. Jesus está à procura de gente que aceite ser tratada por Ele, através do seu Espírito Santo, pela ministração da palavra, que é a água que purifica, que limpa o Espírito e que produz em nós um novo caráter. Nós precisamos de um novo caráter, o caráter de Cristo. E Ele não nasce pronto, não. Ele é forjado a cada dia na caminhada pelo abandono do orgulho, da vaidade, da presunção e coisas semelhantes a esta que mais nos aproximam do inferno do que de Deus. Você precisa se esvaziar de si mesmo, morrer um pouco a cada dia, para que a vida de Cristo renasça em você. Eu preciso, não é porque sou pastor que eu sou melhor do que você. Você precisa, nós precisamos, mas a escolha de ser ou não assim, ela é individual. Em último lugar, o que precisamos voltar a ser? Em primeiro lugar, alguém, por favor, mande fazer silêncio aí atrás. Para com a conversa aí atrás, agora, por favor, ou eu mesmo vou aí. Está atrapalhando a pregação. O que precisamos voltar a ser? Em primeiro lugar, esperançosos e radiantes. Repita isso. Um crente esperançoso e radiante é um crente cheio de fé em Deus e convicção de que Deus vai intervir. Um crente esperançoso e radiante, ele leva a luz ao ambiente onde ele está. Ele transforma o lugar onde ele está. Ele faz com que a sua família seja irradiada com a presença de Deus através da sua vida, que não é só testemunho de boca, mas de atitude. Ele faz com que o ambiente em que ele estuda de promiscuidade, de imundície, tenha a luz dele resplandecendo como um diferenciador naquele ambiente. Eu estava hoje numa roda de pessoas do meio político e um deles soltou um nome horroroso, soltou um palavrão, falando de algo ruim que fizeram com ele, ele soltou um nome muito feio. De repente ele virou na minha direção e disse, desculpe pastor, eu devia ter respeitado a sua presença aqui. Por que ele disse isso? Porque ele sabe qual é a minha postura. Quando você tem uma postura de crente, uma postura de servo de Deus, uma postura de homem ou de mulher santa, você serve de sinal, de farol, de referência na vida do outro, daquilo que está errado. Ele sabia que aquilo estava errado, mas ele observou quando ele olhou para mim, porque ele sabe que eu não sou disso. Quando você tem atitudes de homem e mulher de Deus, você se torna referência na sua casa, no seu trabalho, no seu local de estudo, aonde quer que você vá. Mas o que mais precisamos voltar a ser? Além de esperançosos e radiantes, precisamos ser plenos do Espírito Santo. Diga comigo, plenos do Espírito Santo. O que é ser pleno do Espírito Santo? É ser cheio de Deus. A palavra entusiasmo, repita essa palavra. É uma palavra de origem grega.
e que significa, literalmente, estar cheio de Deus. Uma pessoa entusiasmada não é uma pessoa alegre, animada, porque alegria e animação mudam de acordo com as circunstâncias. São sentimentos humanos voláteis, quer dizer, eles mudam. Mas o que é produzido pelo Espírito Santo não pode ser volátil, é duradouro, é transformador em duas dimensões. Primeiro na dimensão interna, muda você por dentro. Depois na dimensão externa, muda quem está no seu alcance, na sua influência. Por que que a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós, e o Evangelho começou a mudar a realidade de uma cidade que vivia da idolatria. Porque aqueles cristãos eram entusiasmados, eles eram cheios do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando tem a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que veio um vento impetuoso sobre a casa. Vento no grego é pneuma, pneuma é vento, mas pneuma também é espírito. Então o espírito foi simbolizado pelo vento. O impetuoso quer dizer um vento forte e poderoso, quer dizer que o Espírito veio com poder sobre a vida deles. E aí a Bíblia diz que eles receberam o poder do Espírito Santo, e a palavra grega usada é dinamis. Dinamis, que eu falei a semana passada, de onde vem dinamite, que é o poder explosivo de Deus na vida do crente, que leva ele a testemunhar das grandezas de Deus. A Bíblia ainda diz também no livro de Atos, capítulo 19, que o apóstolo Paulo operou sinais e maravilhas durante os 3 anos depois que ele foi viver em Éfeso, porque ele era cheio do Espírito Santo. Nós vamos viver a era dos milagres de novo. Mas não do milagre de faz de conta, não do milagre forjado de carbureto, mas de um milagre espontâneo. De Lucas, se você ser crente, está orando, o Espírito Santo dizer a você, e você saber que é o Espírito Santo, vai na casa do teu amigo fulano de tal, e aquele fulano de tal que é teu amigo, colega de faculdade, ele está pensando em se matar, e o Espírito Santo ouviu quando aquele rapaz disse assim: Deus, se tu ainda me amas, manda alguém aqui, e a pessoa mais próxima que Deus tem é você. E aí Deus usa você para ir na casa do seu amigo falar para ele. Sabe esse homem que eu falei há pouco, Paulo Solonca? Ele era de uma igreja tradicional e era muito usado por Deus. Ele estava na igreja dele em Santa Catarina, capital, Florianópolis. Ele mesmo pintava a igreja, pintando a igreja. Ele ouviu uma voz que disse: para tudo e vai agora para tal cidade. Não vou dizer o nome da cidade. E ele disse: amor, com a mulher dele. Você me chamou? Ela disse: não. E 3 vezes a voz falou com ele. Ele disse: já sei. Ele saiu, sujo de tinta, tomou um banho, limpou a sujeira, vestiu a roupa e disse: amor, eu volto amanhã. Pegou o carro e dirigiu 300 quilômetros. Não disse à esposa mais nada, só disse a cidade para onde ia. A voz disse a ele: para tudo, vai agora para tal cidade e procura doutor fulano de tal. Era um médico. Aquele médico estava vivendo uma situação pecaminosa que eu não quero entrar em detalhes. E aquele médico comprou um revólver. Ele era ginecologista. E ele disse que quando atendesse a última paciente, a última mulher, ele ia dar um tiro na cabeça. E aquele médico era o vice-presidente de uma igreja evangélica. E o pastor tinha ido embora e ele tinha assumido a presidência. Mas o diabo começou a botar na cabeça dele que o pecado que ele cometeu não tinha perdão. E que ele tinha que se matar. Ele, quando chegou no trabalho naquele dia, ele orou assim: Espírito Santo, se tem jeito para mim, manda alguém aqui sem que eu chame, para dizer que ainda tem jeito para mim. Quando o pastor chegou no final da tarde, só tinha, acho que 2 pacientes, e aí a mulher estranhou, só tinha mulheres no consultório, e ele entregou o cartão dele e disse: desse cartão, ele sabe o que é, porque o Senhor disse a ele: ele está te esperando. E ele pegou o cartão e disse: cancela todas as consultas, manda todo mundo embora e manda esse homem entrar. E quando o pastor entrou, ele dispensou a secretária, trancou tudo. Quando o pastor sentou na cadeira, que o pastor foi abrir a boca, ele disse: não fale nada, Deus te mandou aqui, não foi? Ele disse: foi. Paulo Solonca contou isso aqui na primeira igreja batista, num congresso. E esse homem existe. E esse homem foi restaurado por Deus, está vivo e está na mesma igreja até hoje. Deus usa pessoas improváveis. O que é uma pessoa improvável?
É alguém que ninguém jamais imaginou que poderia ser usado em determinada situação. Deus vai usar você de maneira improvável e sobrenatural na vida de muitas pessoas. Apenas diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Usa-me a mim. Não duvide que o Espírito Santo pode, quer e vai usar você. Mas pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Confesse a Deus o seu pecado. Peça perdão a Deus. Ele te perdoará, Ele te restaurará e Ele vai te usar. O apóstolo Paulo consentiu na morte de Estevão. O apóstolo Paulo foi um perseguidor de cristãos. Mas quando o apóstolo Paulo teve uma experiência com Deus, ele foi tocado, ele foi transformado e se tornou um grande propagador do Evangelho. Eu quero profetizar sobre ti, igreja, que Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. E muito em breve, os lugares desta igreja não vai caber de gente. E nós vamos ter um culto, 2 cultos, 3 cultos, porque Deus vai trazer uma multidão através de você. Eu disse dias atrás que Deus não vai mandar uma multidão antes de sarar a igreja que precisa ser curada. Eu estou terminando. Deus também quer que nós nos tornemos uma igreja intensa em oração. É uma vergonha o culto de quarta. E eu quero começar por mim, porque eu atendo pessoas, eu visito pessoas, eu me ocupo com outras coisas, mas eu estou aqui assumindo o compromisso que a partir desta quarta eu não vou atender ninguém na hora do culto. Eu vou estar aqui ajoelhado orando com os irmãos. Porém, você precisa vir orar. Uma igreja que não ora não é uma igreja que conquista. Quarta-feira é dia de orar pela sua família. Tem um momento de louvor que deve ser bem curtinho, um momento da palavra que deve ser bem curtinho, mas nós precisamos de orar. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que orar de joelhos, mas espiritualmente tem que estar ajoelhado diante de Deus. Então eu quero assumir o compromisso com vocês e eu espero nesta quarta ver você aqui, para nós clamarmos pelas famílias de Juazeiro. Vidas estão sendo destruídas, lares estão sendo destruídos. O diabo está trabalhando em cima da fraqueza das almas e todos nós temos fraquezas. Uns mais, outros menos, mas todos temos. E ao invés de julgarmos as pessoas, precisamos orar por elas, para que a libertação sobrenatural de Deus venha. A violência está acontecendo nas escolas, está acontecendo nas ruas, está acontecendo em toda parte. É hora da igreja entrar em guerra espiritual. Eu quero convidar você a vir orar conosco nas quartas-feiras. Jesus disse aos seus discípulos: nem uma hora pudestes orar comigo. Vamos assumir um compromisso de orar de 19h30 até as 20h30. 1 hora de batalha espiritual, 1 hora de oração, 1 hora de guerra. E Deus vai nos levar a conquistas sobrenaturais. Porque quanto mais uma igreja ora, mais ela conquista. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Uma igreja que ora é uma igreja que conquista, mas uma igreja que não ora é uma igreja que não avança. Um cristão que não ora, ele estagna, ele para no tempo. Mas o cristão que ora, o céu é o limite para ele. Porque quanto mais você ora, mais você tem revelação de Deus. E quanto mais você tem revelação de Deus, mais você entende o que Deus quer que você faça e o que Ele quer que você não faça. Quanto mais você ora, mais você se livra do mal. Porque vai dizer: esse caminho não é de Deus. Porque Deus vai te dando entendimento e discernimento. Quem recebe essa palavra? Mas uma igreja que Deus quer que nós nos tornemos também é uma igreja que de novo tenha paixão pelas almas. Paixão pelos perdidos. Dwight Moody, o maior pregador do século XIX, disse: Deus, eu faço um pacto contigo. Olha que coisa linda. Eu não vou passar um dia sem evangelizar pelo menos uma pessoa. Um belo dia ele esqueceu. Ele ministrou para líderes e ele esqueceu de evangelizar. Ele foi deitar e esqueceu. Passou o dia todo pregando, manhã, tarde, noite, esqueceu de evangelizar. Esqueceu da promessa que ele fez a Deus. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Quando ele estava deitado, já era perto de meia-noite, ele disse: meu Deus, eu não evangelizei ninguém hoje. Isso está na biografia dele. Ele saiu pela rua procurando alguém. E ele encontrou um homem bêbado na calçada. Ele acordou o homem. Ele falou de Jesus para o homem e o homem aceitou Jesus. No dia seguinte ele foi embora. Uns 3 anos depois ele voltou naquela cidade. E chega até ele um homem bem vestido, bonito. Chegou perto dele e disse: irmão Moody, o senhor lembra de mim? Ele disse: não, irmão, eu não lembro, eu conheço. Ele disse: eu sou aquele bêbado que o senhor encontrou na calçada, perto da meia-noite, que o senhor falou de Jesus e aceitou. Eu sou hoje o diretor da escola bíblica dominical. Quando você encontrar alguém na sarjeta do pecado, fale do amor de Deus. Quando você encontrar alguém que está sendo escorraçado pela sociedade porque praticou algum ato ruim,
fale do amor de Deus. Quando você encontrar um crente desviado, ele pode estar fazendo a coisa mais absurda do mundo, fale do amor de Deus, porque você não foi levantado para ser juiz, mas você foi levantado para ser boca profética nesta geração. Quem vai julgar o Senhor? Mas você pode ser um instrumento de restauração através da sua vida entregue ao Senhor. Penúltimo lugar para terminar, Deus quer que voltemos a ser sensíveis aos mais pobres com ações de amor. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que os cristãos dividiam o que tinham com os mais pobres. Nós temos o Ame Mais, o braço social da igreja. Precisamos fazer mais que isso. Devemos, portanto, nas quartas-feiras orar, pedindo a Deus estratégias de como vamos fazer para ajudar os mais pobres, começando pelos de dentro, pelos que estão passando necessidade. Alguns às vezes passam necessidade e o orgulho não deixa pedir ajuda, peça ajuda. Mas depois vamos pensar nos de fora. Deus vai nos dar estratégias. Hoje eu vinha caminhando e orando e o Senhor me disse, fala sobre isso para a tua igreja. Eu quero que a igreja ame os que estão em situação de miséria. E aqui no nosso redor tem muita gente em situação de miséria. Deus precisa nos dar estratégias e nós precisamos nos dispormos a sermos usados por Ele, para a glória dEle, para cuidar dos que sofrem. Quem recebe essa palavra? Em último lugar, para encerrar, imitadores de Cristo pela submissão ao Espírito Santo. O que é um imitador de Cristo pela submissão ao Espírito Santo? O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Gente, quando você acorda de manhã, eu quero terminar com essa reflexão. Quando você acorda de manhã, você pergunta ao Espírito Santo o que é que Ele quer que você faça? Ou você levanta da cama e já vai logo procurar tomar um banho, escovar o dente, tomar café e cuidar dos seus afazeres domésticos ou no trabalho, seja onde for. Fica logo se agitando, se preocupando com as coisas que tem para resolver no dia, não sabe se vai dar tempo. O Espírito Santo precisa de crentes, homens e mulheres, que se disponham a ouvir a sua voz. Existe uma música chamada Meu Universo. Eu mando que você procure no YouTube depois. É do PG. Essa música é linda. E tem um trecho da música que é muito linda, que ele diz assim, que seja meu universo, que seja o meu primeiro pensamento ao acordar e o meu último a adormecer. Que Deus esteja presente no primeiro e no último momento da nossa vida e durante todo o dia. Isso, além de nos impedir de pecar, vai nos ensinar a ter empatia. Empatia é a capacidade de se identificar com a dor do outro. E quando o Espírito Santo tem uma vida submissa a Ele, Ele faz o milagre acontecer. Guarde isso. Igreja nenhuma será perfeita na terra. Crente nenhum será perfeito na terra. Mas quando você se dispõe a 3 coisas: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e se amar de verdade, se cuidando, se blindando contra o mal, cuidando também da sua saúde, então, meu irmão, o céu é o limite. E Deus quer usar você para ser o instrumento de avivamento da sua igreja aqui na terra.